Vamos lá. Festival da Canção Estudantil. Sim. 2008. Eu acho que o Polivalente mandou um ônibus pra Itabuna. Período. Eu lembro. Pra A gente torcer pro sempre Pierre. mandava, a gente sempre mandava. Eu lembro A que a gente final foi lá participou no Centro de Cultura. no Quer Centro dizer, de Cultura. o semifinal, não sei. A final, né, regional. Ou a final era em Salvador, a principal. A final regional, porque nós tínhamos etapas, né? Uhum. Nós tínhamos a disputa regional, que começava na unidade escolar, as escolas da Direc 7, né, na época que nós pertencíamos. Fazia a etapa e depois a gente aprovava o aluno na unidade escolar, as músicas iam para lá. Nós tínhamos, Hugo, na época, me parece que 60 escolas, só 15 participavam lá. Imagine, 60, 15 era selecionada, tá? Das 60, Das 60. participava. Mandava 60 canções. 15 era escolhida para final em Itabuna. Olha que peneira. Nós sempre fomos para Itabuna, desde o primeiro ano. Né? Primeiro ano foi com Pierre, segundo ano foi com Pierre, terceiro ano foi com Pierre, quarto ano foi com Pierre. Pierre ganhou qual desses aí? Pierre ganhou o segundo ano. Segundo ano, né? Segundo ano, é. Não, aliás, me permita, o Pierre ganhou o terceiro ano. Terceiro ano, acho que foi isso. Pierre, na primeira vez que ele foi, ele ficou em terceiro. Na segunda vez que ele foi, ele ficou em segundo. Na terceira vez que ele foi, ele ficou em primeiro. É porque, na verdade, tinha um apelo muito grande, porque ele era muito bom. Né? Tava numa fase muito boa. E a gente não entendia porque não ganhava. Falava, não, isso é marmelada, tô de sacanagem, não é possível, o cara é bom. Desculpe a sinceridade, mas barrismo mesmo. É. Barrismo. O menino vem de Ubaitaba, a gente tem tanta... Quem ganhava sempre era Itabuna, né, ali próximo, enfim. Mas a gente não desistia, não, Hugo. Ano seguinte a gente tava lá com o mesmo talento, entendeu? Ele o cara era bom. Tal músico. Produzido por Toinho. Ele falou aqui. Performance produzida pelo professor Toinho. Ele falou aqui. Então, a gente ia com a caravana mesmo, era ônibus. E aí a gente sempre contou com a gestão municipal para dar ônibus pra gente, né? Tanto Alexandre quanto Beda deu ônibus pra gente. E a gente levava a nossa caravana, faixa, e Pierre foi orgulho, porque todas as vezes que Pierre participou, Pierre ganhou. E digo mais, da última vez que Pierre participou, ele não ganhou porque disseram que ele já ganhou ano passado. Ele vai para segundo. E o menino vai ganhar em primeiro. Mas ele tinha cacife para ganhar. Ele não ganhar 2 anos seguidos, entendeu? Então a gente participava aqui e aí todas as Direcs mandava para Salvador. Para Salvador ia também só 15, imagine aí. E nós fomos para Salvador todas as vezes. Então, das Direcs, que eram mais de 32 Direcs, nós sempre fomos. Só que se aqui era barreirista, imagine em Salvador. Quem é que ganhava lá em Salvador? Pierre falou aqui que o projeto teve um impacto muito grande na vida dele, né? E aí eu ouvi isso da ótica dele. Mas eu queria ouvir de você, como é que esse projeto, né, mudou a vida de Pierre? E como é que isso juntou vocês? Porque eu sei que juntou. Nos uniu, né? Já tinha uma relação, mas eu acho que essa saga para poder... Na verdade, eu conheci Pierre lá no Poli da pior maneira, né? A fama de Pierre era um menino que não estuda, um menino que bagunça, um menino que... reticências, né? Eu falei, esse menino me desafiou. Falei, quem é esse menino? E aí veio a notícia da morte do pai dele, de forma muito trágica, né? E aí eu falei, poxa, o menino já tem essa história, né? E não foi só Pierre, tiveram outros, viu? Que a gente abraçou também, que a gente acolheu. Mas Pierre, ele faz questão de contar isso, então não é a gente que se promove. Claro. Ele que conta, né? Ele se tornou meu filho mesmo. Hoje o laço não é sanguíneo, mas é afetivo e muito forte. Então, contava essa história e Pierre, com a morte do pai dele, o cabeção dele, como diz, pirou, né? E aí ele sumiu. Ele já não era um bom aluno, eu estava assumindo a gestão. Eu era professora, ouvia falar de Pierre. Meu tempo de professora foi muito curto, foi menos de um ano para eu me tornar diretora. E aí, Pierre não era meu aluno, porque eu dava aula no noturno. Pierre era aluno do diurno, do fundamental, eu dava aula na EJA. E aí eu queria conhecer Pierre. Quando eu tornei diretora, a oportunidade de conhecer Pierre. E aí acontece a tragédia na família de Pierre. E eu conheci a avó de Pierre, foi minha professora, eu coordenei a avó de Pierre lá na escola em que sua tia Nadjane foi gestora. Sim. Tia Rai, né? Raimunda, nossa saudosa Raimunda, que era minha amiga. É neta de Tia Rai, como a gente chama, é neto de Tia Rai. Eu quero conhecer esse menino.
Ouvi a história dele. A sogra de Pierre era minha inquilina no meu apartamento, eu não sabia quem era Pierre. Ele namorava Ravelli, que Ravelli, morava lá sim. no meu apartamento. Eu falei, eu tenho que conhecer esse menino. E eu via o rap através de Ravelli. Eu morava num apartamento embaixo, Ravelli no primeiro andar. Então, Ravelli tocava as músicas de Pierre. Eu falava, eu tenho que conhecer esse menino, estudo na minha escola. É problema, entre aspas, né? E eu não conheço. Aí, quando eu fui procurar Pierre, Pierre sumiu. E aí, Pierre estava em Itacaré, Pierre estava no mundo. E eu fiz o chamado a ele. Falei, meu amigo, se tu se inscrever no Festival da Canção, porque você é talentoso, já ouvi suas músicas, e você participar, retorne para a escola que eu vou lhe inscrever. Aliás, retorne que eu vou lhe inscrever. Você tem até às 18 horas para comparecer à escola. Você tentou pegar ele pelo fraco ali, que Pelo era o... fraco, né? Claro, né? A arte, é o que eu lhe falei, arte, cultura, os meninos vão. E aí, deu 18 horas, deu 18h30, e aí eu mandei um comunicado. Naquela época, graças à falha da tecnologia, eu não pude transmitir o e-mail Aham, que eu tinha que transmitir naquela noite com a lista de inscritos, né? sim. Aí eu liguei para lá, falei, olha, deu problema na minha conexão e eu só vou mandar um e-mail amanhã de manhã. E fiquei orando, né, para Pierre aparecer. Pierre estudava de Ganhou tarde, tempo. ganhei tempo. Quando deu lá à noite, final do dia, chega Pierre na portaria fazendo zoada, que a diretora chamou ele, e sem farda, e Leon, que era meu porteiro. Lembro de Leon, lembra de Leon? demais. Leon era meu guarda, né? Sim. Meu protetor. E aí, Leon, você não vai entrar. Leon já sabia da fama de Pierre polêmico, né? Não vai entrar. E a polêmica ficou na portaria. Pierre, chame a diretora. Ainda bem que ele pediu isso, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, Leon, o menino foi meu convidado. E aí, botei Pierre na sala, preenche aqui. Nem perguntei. Pierre preencheu. Eu falei, e agora? Nosso compromisso está firmado? Sua presença, seu estudo e sua participação no festival. Aí ele, é certo mesmo, professor? Eu disse, é. E aí foi assim, ele começou a ensaiar, fez a composição. Na verdade, ele já tinha composição, Valéria deu uma olhada. Aquela composição, Hugo, Sim, lembro. aquela Lembro, composição. lembro. Você lembra bem, né? Daquela Lembro. polêmica, enfim. Sim. Pierre apresentou a composição, Valéria deu uma arrumada, né? Ortográfica e tal. E a gente encaminhou e foi assim que começou. E aí Pierre começou a se sentir contemplado através da música. E ali, quando eu bati o olho naquele menino, Hugo, não tem jeito não. O cara é do bem, velho. Cara de um coração puro. Eu olhei para ele e o afeto foi imediato. E ele para mim também. E ele foi Pierre sabe de muitas histórias. E eu vou contar só a primeira compra do celular de Pierre. Pierre não queria entrar na Insinuante, meu irmão. Ele não entrava no comércio. Por quê? Porque ele dizia que o pessoal achava que ele era bandido. E ele não entrava porque ele dizia Preconceito, que ele era né? maltratado. Só que ele já tinha a rejeição nele mesmo. Eu disse isso a ele muitas vezes. E eu entrei na Insinuante com ele, e o vendedor veio. O que é que você quer, professor? Eu falei, não me atenda, não. Atenda ele. Quando eu fui comprar o primeiro celular dele, que ele ganhou no festival. Na verdade, o prêmio não era um celular, viu? O prêmio era uma câmera fotográfica digital. O que é que Pierre ia fazer com a câmera fotográfica digital? Que precisava de um computador para que as imagens Os fossem transmitidos, né? transmitidas. E todo mundo com celular na época, né? Então eu falei, não, vou dar um celular. E aí fiz uma conversão do prêmio internamente. E aí levei Pierre para comprar o celular. E aí ele ficou, enfim, ele foi ali atendido. E aí nós fomos quebrando alguns, né? Algumas barreiras que ele tinha, que a comunidade tinha contra ele. E aí, dentro da escola também tinha barreira, viu, Hugo? Eu fui Tinha também muito. Você sentiu que tinha uma Pierre era resistência menor lá? de idade nessa época. E eu queria muito que Pierre avançasse, né? Contei os meses e dias para Pierre completar 18 anos. Quando ele completou 18 anos, o primeiro emprego dele foi lá. Ele ainda estudava. Aí ele estava estudando à noite na EJA. O nosso compromisso era não desistir e não perder. Não foram perder a cabeça dele, ele perdia, mas ele não podia perder de ano. Sim. Cabeça, você sabe como é, né? O cara vinha de uma história, né, explosiva. Então, Pierre foi ali para ser bibliotecário. Olha o título do cara. Foi trabalhar na biblioteca durante o dia, Você deu uma responsabilidade a ele. estudante à Pra noite, trabalhar. né? E na biblioteca não tinha lugar melhor, porque ele tinha contato com os livros. Ele é um amante da literatura, né? Sim. Ele conheceu Paulo Freire ali também, ele conheceu muita coisa ali. E não só eu, Dione, Valéria, Eliette, Toninho virou, né, ali o produtor de Pierre, né? Ele falou isso aqui. Enfim, todo mundo abraçou e Pierre hoje, por ele, sobretudo por ele,
E pela contribuição da cultura dentro da escola, Pierre passou a enxergar a vida de outra forma. E é meu filho. Ele falou aqui que você é a mãe dele. Não tem como. A relação muito bonita. Mas assim, Solange, sobretudo, isso tudo que você me falou aí é um exemplo de como pequenas atitudes, como o fato de você ver ali naquela pessoa que muitas vezes sofre preconceito, ou então tem barreiras na sociedade, você vê a índole, vê que é uma pessoa boa, como o Pierre é uma pessoa boa, e que hoje é um cara que está aí, eu chamo ele de empresário. Ele falou, não, rapaz, eu tenho meu comérciozinho, empresário o quê, rapaz, e tal. Mas é um cara de bem. É um cara que está na Totalmente sociedade. bem. Com Deus também, né? A evolução dele com Deus, ele falou Foi aqui. impressionante o testemunho dele. Ele falou que ele era servo agora, né? Eu tava chamando ele de artista, ele falou, não, artista não, eu sou servo. Porque disse que tem uma diferença Mas a veia e tal. política dele não para, né? Não para, ele tá ativo, inclusive, nas redes sociais aí, né? Tá Firme aí, e forte tá aí. e tal. É característica dele, né? Exatamente. E olha, Hugo, e Pierre começou na política comigo também, viu? Foi.